Mas pra Porque é você, difícil, assim. né? Mas pra vocês, aí no geral, começando pelo próprio Bruno, no geral, vou destacar muito mais o remake, porque pra galera eu acho que tá jogando muito mais o Rebirth, né? E pra não soltar spoiler do Rebirth, mais o remake. Pra vocês, assim, quais foram as diferenças pro original que mais pegaram vocês, assim, de surpresa? Do remake para o original, quais foram as maiores surpresas? Quais foram ali as maiores as diferenças que começaram até fazer vocês criarem teorias para os próximos jogos? Acho que a revelação do final, né? E a ideia de que eles não estão só refazendo o jogo clássico, eles estão reescrevendo o cânone do jogo inteiro, né? Acho que é o grande, pra mim, a grande surpresa, a grande mudança, assim, que deixa essa história toda ainda mais interessante, né? Eles te puxam pela ideia da nostalgia, de você, né, ter um jogo que você gostou numa versão nova, e aí você percebe que as coisas não são exatamente como você imaginava que iam ser. Eu acho que essa sensação é o que capturou pra mim, assim, o remake, assim. Até porque, em termos de adaptação, eu tenho algumas coisas que eu discordo em relação aos dois jogos. Eu acho que eles esticam algumas coisas excessivamente, assim, quando não precisava. Meio que a coisa. A tática do Hobbit, sabe? Que o filme pega o livro e estica além da conta. O Final Fantasy VII Remake e o Rebirth, pra mim, eles são um pouco isso, assim. Mas a ideia de você ter a jornada desconhecida, né, é muito interessante pra mim. O legal é que, assim, ele expande muito a história do que foi o original e eles te colocam numa dúvida eterna ali. Porque você olha o jogo, eu conheço essa história. Aí vai desenrolando, você fica assim, não, peraí. Mas será que é isso mesmo? Porque eles fizeram uma mudança tão grande ali, que já começa no final, na sequência final do primeiro, do Rebirth, do remake, que não tinha no jogo original, aquela sequência, a batalha e tal. As duas batalhas finais, eu não lembro, não tinha aquilo, né? Não. O Saía depois que explodia, final do né? jogo é completamente inédito. Você tinha explosão do prédio da China, você Não, saía. não tem explosão, eles só fogem. Aí só foge, né? Tem a batalha Só do fogem, helicóptero lá, né? No original, no original a sequência que é adaptada no remake, ela é curtíssima, assim. Tanto que eu até fiz uma brincadeira quando eu joguei, que eu falei, gente, a gente vai jogar o Final Fantasy VII Remake inteiro numa live só. E foi uma live só, pra passar por todo o remake. No original é coisa de 5, 6 horas. Né? Você tem uma batalha no elevador ainda descendo, não é? Tem uma batalha no elevador, eles... Aí depois você vai para da moto, faz a sequência da moto... E eles só fogem da cidade e falam, bah, agora a gente tem que ir atrás do Sephiroth. É isso. E o remake, ele cria toda uma coisa nova já naquele momento ali. Uma situação ali, que até quando chega naquele momento, no final desse, o Sephiroth fala muito nessa tecla. É que eu não posso falar, mas tipo, eles estão surfando numa onda que Hollywood já tá surfando também. Puta, é isso que eu ia falar. Era então, exatamente isso que eu ia falar. Cara, será que é exatamente isso? Isso começou a criar uma... Isso começou a criar... Porque assim, principalmente os flashbacks que começaram a aparecer... Cara, pra quem assistiu Advent Children... Eu vou perguntar isso pro Bruno. O Diego não lembrou quando eu perguntei isso pra ele. Mas não sei se o Bruno vai lembrar também. Mas assim, de qualquer forma eu vou perguntar. Tem lá as cenas em flash que aparece do Cloud vendo quem vai morrer, vendo ali e tal, toda a situação do final de toda a história. Aquela cena, na minha concepção, e eu assisti o Advent Children recentemente, eu só não coloquei os dois do lado. Eu acho que é a mesma cena que aparece no Advent Children. É sim. É exatamente a mesma cena. Então, exatamente a mesma cena. É a mesma cena, é o mesmo frame, mesmo tudo. Eles só pegaram e colocaram lá. Exatamente. Aí que vem o ponto. Essa porra é multiverso. Por isso que, cara, é a mesma. Na hora que apareceu aquela cena, eu te juro, eu fiquei assim, eu parei, eu fiquei de boca aberta. Eu falei, cara, os caras vão fazer isso mesmo. Os caras vão fazer isso mesmo. Porque... Pô, mas na visão de vocês, assim, que... na verdade, o Diego e o Thiago, vocês chegaram a jogar o set original, sem ser o remake, ou só o Bruno?
Eu joguei. Então, na visão de vocês, isso enriquece ou tira o peso desse remake? Porque assim, eu olhando de fora, sem ter jogado, pô, pra mim enriquece pra caramba, porque você tem o 7 lá, né, que a galera considera uma obra-prima da parada e tal, você tá atualizando ele pra uma nova geração, que por si só, eu acho que dentro da indústria de games, quando você pega um jogo que é um pouco mais antigo, como é o 7, você atualiza para gerações novas, eu acho positivo, porque você tá mostrando aquela franquia ali para uma nova geração, você tá se aproveitando de mecânicas que na época, né, o estúdio ali não tinha, então você pode fazer coisas novas. Mas aí você pega a história e ele te fala o seguinte, olha, a gente não vai te contar exatamente a mesma história, a gente pode ir para outros caminhos. Eu olho para isso como uma oportunidade interessante, porque assim, a história do original eu já sei. Então aqui eu posso ter uma experiência inédita, que pode ser tão boa quanto a original ou pode ser pior, beleza, mas eu acho que essa expectativa é positiva. Mas eu queria saber de vocês que jogaram, se vocês olham para esse elemento dessa forma, sabe? Se vocês veem isso com bons olhos, de, pô, legal, tô jogando um jogo aqui que lembra uma das maravilhas que já joguei e eu não sei onde vai dar, ou se vocês olham mais de que, poxa, talvez eles acabem mudando o que não era para mudar e meio que tirando o peso dessa história, sabe? Não sei o que o Bruno vai achar, mas assim, na minha cabeça, eu acho que eu sei onde eles querem chegar. Eu acho que eu sei o que eles querem fazer no final. E se eles fizerem o que eu tô pensando, pô, vai ser sensacional. Eles vão agradar todo mundo. Vão botar essa pulguinha na galera no final desse jogo, mas lá no final vai entregar um negócio que vai ser meio dúbio, mas vai deixar todo mundo feliz e hypado falando bastante do jogo. Porque eu acho que o jogo faz muito sucesso quando ele provoca filme, série, o que for. Quando a obra te provoca discussões, quando ela termina, ela atingiu o objetivo dela, máximo. Eu estou eternizado. Por quê? Eles misturam muita coisa do que acontece no final do jogo mesmo, já nesse. Tem uma batalha ali no final, se eu não me engano, é do finalzão do jogo. A estética ali, eu falei, pô, não, peraí, eu já vi isso aqui. Só que faz sentido para a narrativa que eles estão criando. Faz sentido ser daquele jeito ali. Entendeu? Então, se eles explorarem mesmo essa situação, eu não sei se eu posso dizer que é um multiverso. Mas tem algo ali interligado. Que não te deixa muito claro o que está acontecendo. Você supõe. E isso é muito legal. Mas tem que vir o terceiro episódio. Quando vier o terceiro episódio, que se o primeiro pro segundo já teve uma escala absurda, eu tenho até medo do que vai ser o terceiro. Porque ia ser uma parada de explodir cabeças. Não tem como fugir disso. O que eles montaram até agora é pra te deixar empolgadíssimo. Não sei se o Bruno concorda, se ele vê de outra forma. Eu acho que depende muito do último jogo, assim. Eu também tenho algumas discordâncias a respeito do final do Rebirth, né? Não vou dar spoiler aqui. Eu acho que a maneira como algumas coisas foram feitas ali, eu não achei tão legal, mas vai depender muito do terceiro, como o Diego falou, assim, eles estão caminhando por estão indo para um caminho que pode ser muito interessante, vai depender muito de como esse terceiro jogo vai amarrar todas essas pontas soltas, porque realmente são muitas pontas soltas, né? Já desde o remake. Pode ser legal, eu gosto da ideia. Até independentemente de como fosse, se for um final bom, se for um final ruim, eu acho que já valeu essa ideia. Eu prefiro, eu fico mais satisfeito que eles tenham feito um remake que se propõe a trazer coisas novas do que só fazer um remake 1-1 bonitinho, as mesmas coisas que eram no jogo original, fazer nesse e tal. Eu gosto do caminho que eles tomaram. Eu acho que é mais legal do que se só tivessem feito uma coisa 100% fiel, né? Uhum. É o que a gente falou lá no começo, né? Eles arriscam. Eles uma coisa que não arriscaram. pode falar da Square é que os caras não arriscam. E arriscaram no projeto mais ousado de arriscar, né? Porque Final Fantasy VII Remake, se você parar pra pensar, ele não foi um jogo que, obviamente, né? Você tem que ter gente lá dentro querendo fazer o jogo para que ele seja feito, mas
Ele não é um jogo que nasceu só porque os desenvolvedores um dia acordaram e falaram, caramba, vamos fazer um remake de Final Fantasy VII. Esse jogo existe porque as pessoas queriam que ele existisse. Durante muitos anos as pessoas ficaram pedindo incessantemente, ostensivamente pra Square, pelo amor de Deus, refaçam Final Fantasy VII, refaçam. Tudo que a gente mais quer é um remake do Final Fantasy VII. Então, assim, cara, você pegar esse negócio que tem tanta gente esperando e entregar uma história que não exatamente é o que as pessoas querem, você tem que ser muito corajoso pra fazer um negócio desse, cara. Esse final que eles fizeram do Rebirth já é meio dúbio, né? Se você analisar, você acha que... eu não sei, não dá pra ele pode saber. ser. Depende do próximo jogo. Depende do pra próximo se ele jogo, seja é dúbio, exatamente isso. Ele pode ser dúbio ou pode não ser. A gente não tem essas respostas ainda, né? É que eu pego o final desse remake. A minha impressão é de que não é o mesmo. Vou pegar pelo Sephiroth, que é o vilão principal, o Sephiroth. Cara, dá a impressão de que essa versão dele, ela é mais poderosa e muito mais manipuladora do que da versão original. E ele sabe tudo o que tá acontecendo. Tem frases soltas dele que o Cloud ele desconhece completamente, mas a gente consegue entender. É como se o personagem não estivesse falando para o Cloud, estivesse falando para os jogadores, falando assim, peraí, você tá indo pelo caminho que eu tô escolhendo, e aí vai chegar no momento que você vai ver... A do Bruno é mesmo Puta, assim. cara, eu até arrepia, mano. Vai se fuder. Assim, porque eu achei isso incrível. Porque assim, ele tá. Aquela última frase dele, na hora que ele desaparece no final do remake. Gente, tem spoilers. Quem estiver jogando, dá uma pausa aí, tá? Mas eu vou falar spoilers. Do remake. Do Rebirth não, tá? Do Rebirth não, mas só do remake. Ele não terminou, então não tem como dar Isso. spoiler. Mas assim. Aquela frase final que até a parte que aparece o flashback que eu falei pra você, que é exatamente o mesmo do Advent Children. Aquela frase final que ele fala pro Cláudio, o Cláudio tipo fica meio sem entender. Aquilo foi pra gente, pro jogador. Aquela frase. Entendeu? Tipo, ele tá falando diretamente com a gente ali. Sabe? Então, por isso que apareceu essa ideia na minha cabeça, porque, mano, é multiverso, aquele Sephiroth, ele sabe exatamente tudo que já aconteceu no jogo principal. E ele sabe tudo que vai acontecer. E ele escreveu os nesse. 3 capítulos. Então, ele tá dominando, ele tá esperando o Cloud chegar nele pra ele mostrar, eu acho que talvez pra ele mostrar que o final ele pode ser diferente, mas ainda assim ele tá brincando com todo mundo. Sabe, tá brincando com o Cloud, brincando com a Aerith, brincando com a Tifa. Porra, no exato momento em que apareceu a mesma cena do Advent Children, eu fui correndo assistir o Advent Children. Eu precisava ter essa certeza, sabe? Eu precisava. Tanto que eu até perguntei pro Diego, será que eles vão adaptar o Advent Children pro jogo?